No Nordeste, a vida acontece Nestante. Nestante, você baixa o aplicativo na sua loja favorita e fica sabendo do que acontece na estante. Ainda dá para ver apenas as notícias da sua organização social preferida. Você pisca o olho e já tem informe novinho em folha. Alguém postou Nestantinho. Aí resolve escrever o seu informe também. Escolhe a melhor imagem, pode ser um vídeo. Afinal, é algo para solucionar ou é uma boa prática? Com qual ODS seu informe mais se parece? Pronto, seu informe já ganhou vida. Oxe, agora ele pode virar um Acontece na Estante e brilhar um pouco mais. Depois, ser tema de debate na TV na estante e subir o tom. É assim, quando você percebe, o seu informe vira o tema de debate. Na estante vira proposta de política pública. Porque aqui a vida também acontece na estante. Compartilhe soluções. Olá! Nesta quinta-feira, iremos assistir uma reprise do programa do dia 21 de julho de 2022, com o tema Agricultura Familiar no Semiárido, com os convidados Francisca Gomes e José Erenildo. A apresentação foi feita por Alete Ribeiro. Boa noite! Começa agora o programa Nestantim. O programa é do Coletivo de Comunicação Cidadã formada pelos ex-alunos do Instituto Ubíqua e integrantes do Coletivo de Comunicação Cidadã, sob a coordenação de Josimar Santana. Para começar, já quero pedir a você que nos acompanha aqui pelo YouTube para não se esquecer de deixar o seu like. Ele é muito importante para que o nosso programa seja indicado para outras pessoas. Aproveita e se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de toda a programação da TV na estante. No programa de hoje, vamos falar sobre agricultura familiar no semiárido. E para conversar com a gente sobre este tema, vamos receber dois convidados e eu garanto que vocês vão se apaixonar tanto pela agricultura familiar, por eles que estão aqui para conversar com a gente. E sabe quem é a primeira convidada? É a Francisca Gomes. A Francisca, gente, é uma pessoa incrível, agricultora, presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais. E a mulher não é brincadeira não, viu? Ela é delegada sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais da cidade de Picos. Seja bem-vinda, dona Francisca. É um prazer muito grande te receber aqui, viu? Boa noite, boa noite, boa noite, meu povo. Já entrei sorrindo porque a Arlete está falando que eu sou delegada, viu? Mas eu não sou delegada que prende, não, viu? Eu sou a delegada que solta, viu? Estou aqui nesse momento muito especial para me falar um pouquinho da agricultura familiar, do muito que a gente já aprendeu ao longo dos meus 53 anos de vida, porque eu costumo dizer que eu já nasci com esse dom de ser agricultora, tá certo? E estou com muito orgulho, sou agricultora familiar com muito orgulho. Tá vendo, pessoal? Só por ela aparecer com esse sorrisão e com essa vozinha tão meiga, né? A gente já se apaixona. Imagina quando vocês descobrir e conhecer o que essa produtora faz no seu dia a dia. Então, fiquem aí com água na boca, porque agora nós vamos conhecer o nosso segundo convidado, é o José Erenildo. E o José Erenildo, ele é um jovem apicultor, bacharelado em Sistemas de Informação, integrante da Abomel, Associação de Apicultores da Data Boa Vista, que é um município da região de Massapê do Piauí. Seja bem-vindo, José Erenildo. Boa noite, Arlete, boa noite aos nossos telespectadores, a todos os que nos acompanham neste momento. É uma alegria estar aqui novamente para a gente debater temas tão relevantes
como o de hoje, né? A agricultura familiar, que é sempre bom discorrer e tratar sobre esse tema tão importante para o nosso país, né? Pela primeira vez, o Brasil está celebrando a Semana da Agricultura Familiar. Começou agora, dia 19 de junho, e vai até o dia 24. A data tem como objetivo colocar o setor em evidência, destacando sua importância social e a economia. Além de estar associada às políticas de debate à fome, a agricultura familiar proporciona o crescimento econômico, contribui para a geração de empregos no campo, diminuindo o êxodo rural e produz alimentos saudáveis, elevando a qualidade de vida também dos nossos centros urbanos. E é isso que a gente vai falar aqui, né? Herenildo, José Herenildo e Dona Francisca, principalmente da qualidade dos produtos que a agricultura familiar proporciona aí para os nossos centros rurais, centros urbanos e assim em diante. E antes de comemorar, né, Dona Francisca? E antes de começarmos o nosso bate-papo, vamos conhecer um pouco mais a trajetória dos nossos convidados. E nós vamos começar agora pela Dona Francisca Gomes, em seguida o Herenildo. Mas vamos dar a vez aí para as mulheres, né, Herenildo? Então, Dona Francisca, a gente quer conhecer um pouco mais sobre essa sua história de vida, porque eu tenho certeza que a senhora tem muita experiência, que acho que vai precisar de mais de um programa, viu, pessoal? Mas aí, vamos lá, Dona Francisca, nos apresentei aqui com a sua história de vida. Bom, como eu me apresentei bem no início, eu falei que eu já nasci agricultora familiar. Por que que eu falo isso sempre? Com muito orgulho que eu falo isso, porque quando eu era jovem, naquela época não tinha, o estudo era bem complicado para quem era pobre, para quem estava na roça, como eu, principalmente eu. Eu sou de uma família de sete filhos, onde só tem eu e minha irmã que estamos mulher. E aí nosso pai levava nós para a roça, mas ele deixava o espaço da gente ir para a escola. Quer dizer, a minha irmã, quem criou ela nos braços fui eu. Minha irmã eu sou mais velha que ela, 15 anos. Então, sempre eu tive esse papel de ter minhas obrigações e cumprir. Eu achava que era uma obrigação de eu todo dia ir para a roça, trabalhar para me ajudar meu pai, ajudar meus irmãos naquela época, no início dos anos 80, tudo bem difícil. A escola era muito difícil, muito complicado para você estudar. Inclusive, eu caminhei para me fazer a 4ª série, que hoje eu digo, eu sou formada na escola da vida, porque o meu estudo naquele tempo foi um desafio. Eu estudei ainda aqui em Santana do Piauí, que é onde eu estou fazendo essa gravação, não estou na minha comunidade, estou aqui em Santana do Piauí. E nesse tempo, eu vim aqui a pés. Era 15 quilômetros que eu tinha que me deslocar, eu e mais 2 companheiras, 2 tias minhas. Mas eu fiz a 4ª série, porque meu sonho era ser professora, entendeu? Ser agricultora e ser professora. Mas eu vi que não dava certo, só que eu consegui também ser professora. Eu fui professora 6 anos, nos anos 90, no final dos anos 90. Alfabetizei 45 crianças que eram analfabetas lá no meu interior. É uma história assim é uma história de vida, entendeu? E eu construí lá na minha comunidade, bem no início. E minha missão sempre foi essa, ajudar o próximo, ajudar meu povo. E aí, depois, quando eu me casei, veio outro desafio, uma proposta de eu ser agente de saúde. Mas depois eu vi que não. Eu nem era para mim ser professora e nem era para ser agente de saúde. Era para ser o que eu sou hoje, o que eu fui, o que eu já nasci com aquele dom mesmo de ser agricultora. Só que naquela época a gente sofreu muito, muito, muito. Tem dia que eu paro para pensar e eu fico imaginando as coisas do passado. É muitos capítulos assim de história do tempo do meu início do trabalho, onde a gente, para me ajudar meu pai, ajudar minha mãe, ajudar minha comunidade.
Hoje não, hoje está bem, bem diferente. Hoje eu me considero que hoje, sim, chegou a verdadeira agricultura familiar. Ainda tem desafio pela frente, ainda falta muita coisa, falta, principalmente para nós que somos mulheres. Eu acho que hoje, no papel de eu e as outras mulheres companheiras da minha comunidade, da minha associação, da minha área de abrangência da Delegacia Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da região de Picos, que a gente batalha muito, a gente já conseguiu, já conquistou vários, nós temos várias conquistas, várias vitórias, mas precisamos ainda muito mais. Agora, à vista aquele tempo, a gente já considera um pouco mais realizado dentro da agricultura familiar. Porque ser mulher, hoje está bem, já existem as leis, só ainda falta uma boa parte dessas leis ser cumprida, mas uma boa parte já está sendo por conta de que tem várias mulheres que já conhecem seus direitos e a gente corre, a gente não mede esforço para ir atrás desses direitos, para poder ver se a gente consegue, ver se a gente consegue uma vida melhor, tanto para a gente como para a nossa família, nossas filhas, nossas netas, e a nossa comunidade no geral, e as nossas mulheres guerreiras, entendeu? O nosso presidente lá do sindicato, ele só me chama mulher guerreira. E aí, bem no início, ele sempre me chamava mulher guerreira e eu achava que aquilo ali simplesmente era por chamar, mas de repente ele me disse, é porque eu vejo, eu conheço o seu trabalho, você não mede esforço para você trabalhar, você ir para a guerra, você é mulher de guerra, mulher de luta. Assim, a guerra que eu falo, mulher guerreira, não é que você tenha coragem de matar ninguém, não é que você tenha coragem de lutar contra ninguém. É que você é uma mulher que não mede esforço para ir atrás dos direitos seu e não só seu. Eu acho interessante que você corre atrás e busca para você e para as outras. E aí eu tô vendo, parece que é mesmo, eu acho que é. Mas tudo isso que eu fazia e que eu faço, tem hora que eu é só pensando mesmo no bem viver e no bem-estar meu e de todos. Eu não vejo só lá o meu lado. Para mim é aquela coisa, se tiver bom para mim e tiver ruim para alguém, eu não me sinto feliz, eu não me sinto que estou bem. Então, eu corro e luto mesmo e vou lutar, e agora é que eu vou, porque agora a gente está sendo visto, está até nas redes sociais, que eu nunca imaginei que a gente pudesse chegar a esse ponto, e cheguei e estou aqui pronta para ir para a luta e para a vitória, se Deus quiser. Se Deus quiser, dona Francisca. Olha, pessoal, vocês notaram aí, né? Não menti em nadinha quando eu disse que todo mundo ia se apaixonar por a história dessa mulher, né? Dona Francisca, a senhora já fala com amor, viu? Com não amor. É professora por formação, e mas tudo que eu faço é por amor e com amor. Pela sua vivência, dá para ensinar e muito, né? E agora que a gente aí conheceu um pouquinho da história da Dona Francisca, só um pouquinho, porque tem mais, viu, pessoal? Então, vocês se acalmem aí um pouquinho, porque agora a gente vai se apaixonar por outra história, né? Que é a trajetória do José Herenildo, né? Que aí é um jovem, ele mesmo vai contar, né? Mas eu já vou abrir aqui, que diferente da Dona Francisca, teve a oportunidade de estudar um pouquinho, né? E continua sendo um trabalhador, continua produzindo, continua aí na agricultura. Então, a gente vai ouvir agora dele, do José Herenildo. Bom, a minha trajetória de vida, ela passou-se por diversos momentos, né? Eu nasci e me criei no seio da agricultura familiar, na zona rural propriamente dita, né? Onde tive a oportunidade de estudar e toda a minha trajetória foi em escola pública, né? Onde, na minha época de ensino médio, era o dia na roça e de noite no colégio, né?
na oportunidade, como ressaltou, como Dona Francisca ressaltou, as coisas elas vêm tendo a sua evolução, né? Mas a minha caminhada estudantil também, a gente indo analisar o hoje com os anos anteriores, a gente uma realidade bem diferente, né? Para finalizar o meu ensino médio, a gente viajava 25 quilômetros para a sede do município, né? Pois ainda não havia o acesso ao ensino médio mais próximo de casa, que é o povoado que está mais próximo da gente, né? E ao terminar o ensino médio, eu tive a oportunidade de ingressar no ensino superior, no curso de Sistema de Informação, na UFP, né, onde eu me formei. E, paralelo a isso, eu sempre vivi a caminhada dentro da agricultura familiar, né? Minha família também teve toda a sua trajetória na roça, e mesmo tendo a oportunidade de estudar, eu tive também a oportunidade de retornar ao meu município, onde hoje presto serviços à gestão municipal, né? E, paralelo a tudo isso, continuo na vivência das atividades da agricultura familiar, né? A gente tem uma vivência na área do associativismo e também do cooperativismo, onde lá em meados de 2008, na oportunidade onde fundamos a nossa associação, eu ia para as capacitações apenas como ouvinte, pois não tinha a idade suficiente para me tornar sócio, né, da nossa associação. E aí, somente alguns anos depois é que eu me tornei sócio, né? E de lá para cá, comecei também a contribuir na parte administrativa da associação, onde fui presidente, e atualmente estou no cargo de tesoureiro da Abomel. A gente também é integrante da cooperativa Melcoop, que é uma das singulares da nossa central de cooperativas, a Casa Apos, onde no período de 2017 a 2019 eu também estive contribuindo na parte da gestão administrativa da cooperativa. Então, todas essas atividades, elas nos fazem crescer, a gente aprende nessa caminhada, e temos a graça e a gratidão de contribuir com a nossa agricultura familiar local através da apicultura, né, gerando renda, gerando trabalho e aprendendo na caminhada da vida. E acho que eu fui um pouco modesta quando eu falei que estudou pouco, né? Aí o rapaz começa a falar e a gente descobre aí que ele dormiu pouco, né, Dona Francisca, para estudar bastante, trabalhar e aprender, e hoje está aí traçando essa jornada linda, né, agregando conhecimento e transmitindo conhecimento para aqueles que estão ao seu redor. E aí a gente só fica assim, agraciados de tê-los aqui conosco, compartilhando tantas soluções, né? Porque vocês sabem, né? O projeto Nestantim é para compartilhar soluções. Aí, Dona Francisca, a senhora já falou um pouquinho, né? Como foi que a senhora iniciou o seu trabalho na agricultura, mas aí a gente sabe, né? Nós, mulheres, sabemos que a nossa batalha, ela é um pouco mais, assim, pelejada, né? Como diz a história, já somente por sermos mulheres, né? E aí, nós queríamos saber da Dona Francisca, né? Quais foram, Dona Francisca, as realizações que a senhora poderia estar nos contando? Tira aí 2, 3 exemplos, né? As realizações, e principalmente por ser mulher na agricultura, né? E fala para a gente também o que a senhora produz.
Pronto. Assim, primeiro eu quero falar um pouquinho que eu lembrei aqui, que para mim chegar agora a ser presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da minha comunidade, para mim ser delegada sindical até que não foi muito desafio. Não tive muito obstáculo, mas para mim ficar sendo presidente, eu vou te dizer uma coisa, foi lutar contra alguns homens que não queria deixar, não sei por quê, mas eu fui impedida umas 2 vezes. E eu achava que naquele momento eu não era capaz, não sei por quê, mas dentro da associação, eu não quero falar mal de ninguém, mas a gente teve que ir lá para o estatuto para poder valer as regras lá da nossa associação para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje, presidente. E eu sempre pergunto para os sócios se valeu a pena, se está valendo a pena, e todos respondem que sim nas nossas reuniões, graças a Deus. E isso eu acho que só por eu ser mulher, e também por eu ser uma pessoa que as pessoas sabiam que eu ia batalhar, eles achavam que eu ia crescer mais que os homens, não sei, mas graças a Deus que para mim foi um desafio, que hoje a gente se dá bem com todo mundo da associação, e que o pessoal, os homens é quem já hoje não querem mais, que tipo assim, na nossa associação a diretoria hoje é composta por um tesoureiro homem, que é uma pessoa que eu admiro, que eu amo muito ele, o trabalho dele é o Erivan, e a vice-presidenta é uma mulher, a Maria de Lourdes, a secretária é uma mulher, a Roselândia, minha cunhada, e o restante do pessoal da diretoria, conselho fiscal, essas coisas, quase todas são mulheres, entendeu? Isso foi eu que escolhi, foi eu que disse, e todos combinaram, e hoje isso já quebrou esse tabu. O pessoal não querem mais. Quando for para renovar, já estão falando que as mesmas pessoas para trocarem de cargo e tal, essas coisas de associação, entendeu? E estamos aqui, graças a Deus, que eu me sinto muito, muito, muito feliz por isso. E quanto à produção, hoje a gente está produzindo, hoje eu produzindo eu sozinha mesmo, eu estou produzindo na minha roça, junto com a minha família. A gente produz a mandioca, o feijão, o milho. A gente produz de tudo um pouco, entendeu? E a gente produz lá na nossa horta. Eu tinha uma horta, como uma horta individual. Em 2014, foi a primeira política pública que chegou na minha comunidade, foi aquelas cisternas de produções. Na época, foi a FETAG que levou, a organização que levou, a executora do nosso projeto foi a FETAG. Mais de 50 cisternas de produção. E aí eu consegui minha horta individual em 2014. Trabalhei até 2019. Quando foi em 2019, não foi uma política pública, e foi sim, porque chegou um secretário de Agricultura do município de Pico e perguntou para mim, o meu trabalho já estava sendo visado pelo pessoal, e eu não vi aquilo ali, eu na roça, na horta, todo dia, toda hora, quem trabalha, não tem tempo de ver a vida do outro, o que você está fazendo de bom, ou que seja de ruim, você não vê. Você quer seguir para frente, para frente e para frente. Era o que eu estava fazendo, né? Trabalhando, produzindo e botando meus filhos e minha família para trabalhar. As mulheres eu incentivava, mostrava como é que eu estava fazendo em meu quintal. Queria que as outras também fizessem lá nas suas cisternas, para não ter tanto desperdício daquela água, que a gente tinha conseguido as cisternas de calçadão. E aí, depois, quando foi em 2019, que chegou essa cisterna, que chegou esse secretário, aí ele me perguntou se eu queria formar um grupo de mulheres para a gente trabalhar em uma horta comunitária. E aí, 2019, 2020, 21 e 22, que hoje está com 4 anos, e nós estamos com esse projeto dessa horta comunitária. A gente produz lá o cheiro verde, a cebolinha, o alface,
o couve, o tomate, a macaxeira. A gente está produzindo, a gente está com um experimento agora, esse ano, um experimento de alho. Nós estamos com 13 canteiros de alhos, os canteiros de 23 metros por 1 de largura. E nós, é isso, nós estamos com essa produção. E também, em 2019, a gente conseguiu, 2020, a gente conseguiu um projeto lá para 31 famílias pelo Viva Semiárido. Esse projeto beneficiou 31 famílias, aonde a gente recebeu um pequeno recurso, não foi tão grande, porque as famílias foram poucas e o projeto também era pequeno. A gente fez com o reuso das águas cinza, a gente recebeu um sistema de filtração daquela água que a gente já usa no dia a dia, a água da louça, a água do banho, e a gente conseguiu, e estamos conseguindo trabalhar os quintais produtivos, que foi outro grande avanço para mim e para as outras mulheres. Lá nos nossos quintais, a gente está produzindo mais, o forte dos quintais agora está sendo o maracujá. O maracujá que a gente está produzindo, e eu sou uma das que estou produzindo maracujá, estou tirando, em média, de fevereiro até agora, eu estou tirando, em média, por semana, 200 maracujá por semana, já é uma renda extra, uma renda muito boa para mim e para minha família. E aí aumentou mais essa produção, né? Que antes eu não tinha visto que a gente poderia plantar maracujá e que dava certo lá na nossa comunidade. Plantava um lá num pezinho de caju para cair, para poder tirar o suco para beber. Hoje nós, com esse projeto Vivo Semiárido, a gente não está mais produzindo só, plantando só para fazer o suco, e sim para a gente vender. Estou entregando nas escolas do estado, por enquanto, que eu estou entregando, o meu e do meu grupo, e estou entregando hoje mesmo. Parei aqui para me fazer essa entrevista, entreguei hoje 500 maracujá nas escolas, fruto do nossos quintais. Aí veio um aditivo que a gente construiu um telhadão e mais uma cisterna de produção, e a nossa intenção é essa. A gente não quer parar por aqui, quer produzir mais. Nós queremos fazer outros experimentos, de fazer outras plantações, de outras variedades, tanto de hortaliça como de fruta, porque lá na nossa comunidade, eu falo lá porque eu estou fazendo essa gravação, não é na minha comunidade, mas na minha comunidade é uma terra muito produtiva, e não é todo mundo ainda, é claro, se eu disser assim, que todo mundo está com essa mesma intenção de trabalhar junto no coletivo, não é todo mundo, mas já está um incentivo muito grande, onde as que não estão trabalhando junto com a gente, estão trabalhando nos seus próprios quintais, e principalmente as mulheres. E fortaleceu também os esposos dessas mulheres, que antes tinha uma boa parte que achava que plantar no quintal era coisa de criança, achava que plantar no quintal não dava resultado, e hoje os maridos, depois que estão vendo que está tendo uma renda extra, depois que a gente formou e está com essa horta comunitária, os maridos não precisam, as mulheres se preocupar. No dia que tem serviço mais pesado, todas levam seus maridos, seus filhos, e forma um grupo muito grande, onde isso para mim foi um grande avanço, e para mim é muito importante, porque isso para mim nunca foi dificuldade, sempre meu esposo e meu filho, que eu só tenho um filho homem, ele ajuda muito a esposa dele, e meu genro também ajuda minhas filhas, e hoje nós estamos com esse grupo maravilhoso, que não só é a minha família, mas as outras pessoas que estão trabalhando com a gente, que faz parte desse grupo. Por isso eu lhe digo que quando a união faz a força. Quando a gente se reúne, quando a gente se une para conversar, você começa com um pequeno grupo e ele pode crescer, porque as pessoas vão vendo, como o menino falou aí, vão vendo as coisas se evoluírem, e as pessoas estão vendo que está dando certo e querendo se aproximar. É claro que a gente pode acolher todo mundo. E por isso eu digo que eu estou
agricultora com muito orgulho, porque hoje eu tenho a certeza e a consciência tranquila de que o que eu estou fazendo eu posso ajudar tanto eu, como a minha família, como as outras pessoas. E isso é muito bom, quando a gente parte para uma atividade que a gente sabe que a gente não está sozinho. E agora que eu sabia que a gente tinha vários parceiros, a gente tinha vários órgãos que estavam ao nosso lado, mas hoje eu tenho a certeza que a gente tem muito mais. Tem muito mais pessoas que tá envolvida nessa mesma causa, que é defender a agricultura familiar, porque nesse momento, e eu acho que é um momento muito importante, um momento de debate que a gente não pode esquecer e botar em prática mesmo. Não é só aqui em um canal das redes sociais para se amostrar, para dizer que a gente vai construir um mundo novo, um mundo melhor, e depois não botar em prática. Bom, vocês vão ficar nessa parte de estar mostrando, e nós, nas comunidades, nós botar em prática, em a gente fazer com que essas abelhas produzam mel, tá certo? Fazer com que essas águas das cisternas, a gente pensar que é um poço, que lá eu não tenho ainda o poço, que é tudo que eu sonho, mas quando eu olho para 2 cisternas que eu tenho de 52 mil litros, eu imagino que aquilo ali é um poço que nunca vai acabar, que eu posso plantar mais e mais. E é isso, sonhar com esse mundo desse jeito. E começar a produzir, que é o que eu estou fazendo, e muitas famílias também, eu sei que não é só na minha comunidade, eu sei que aqui no Piauí já tem tido um grande avanço, né, depois que está sendo mostrado nas redes sociais, principalmente. Porque não é que é muito bom isso. A senhora conseguiu deixar o Piauí inteiro e todas as pessoas que a gente consegue atingir através do programa Nestantim com muita vontade de conhecer aí sua região, conhecer sua produção, não é mesmo, José Erenildo? Todos estão convidados. Inclusive ele, José Erenildo. Que eu quero perguntar agora para o José Erenildo, né, José Erenildo? A dona Francisca, ela conseguiu relatar tão bem, né, tudo que é produzido no quintal dela e como que ela consegue estar tocando toda a comunidade. E aí a gente quer saber também do José Erenildo, né, a importância da agricultura familiar no semiárido. Pois é, Arlete, como podemos verificar um pouco no contexto da fala da dona Francisca, né, o quanto é importante essa atividade para a nossa região e para o Brasil inteiro, né? Inclusive, no âmbito assim mais geral, né, além semiárido, um nível mais a nível nacional, né, você já percebe o quanto a força da agricultura familiar, né, porque segundo os dados do último censo agropecuário realizado em 2017, né, 77% dos estabelecimentos agrícolas foram declarados como integrantes da agricultura familiar, né? O que representa aí algo de 23% do total dos estabelecimentos brasileiros, né? Então, são percentuais bem relevantes, né? No nosso contexto, no nosso semiárido, a agricultura familiar, ela tem inúmeros pontos importantes, né? Entre eles a geração de renda, que consequentemente se traduz a geração de trabalho, que consequentemente ela se traduz em renda, né, para as pessoas que praticam a agricultura, a manutenção dessas famílias no campo, conforme o exemplo que Dona Francisca acabou de nos ressaltar, de nos trazer a realidade dela, né? O quanto isso é importante, a manutenção das famílias, desenvolvendo essas atividades, gerando renda nas suas comunidades, nos seus estabelecimentos agropecuários, né? Nos seus ambientes de convivência e de trabalho. Porque se a gente for
analisar, né, o que seria do campo, o que seria da cidade se não existisse a produção no campo, né? E essa relação que existe entre o campo e a cidade, né? Além disso, a grande contribuição na produção dos alimentos, né? A contribuição que a agricultura familiar tem hoje a quantidade de alimentos produzidos é algo grandioso, né? Sem contar a qualidade desses alimentos produzidos, né? Que são alimentos produzidos em quintais produtivos, como a dona Francisca nos exemplificou aí. São alimentos de qualidade e uma diversidade de produção, onde é uma característica da agricultura familiar, ela ser desenvolvida em pequenas propriedades, né? E no seio da agricultura familiar se tem essa diversidade de produção, né? É muito comum quem é apicultor também ser caprinocultor, ser cajucultor, praticar atividades relacionadas a hortaliças, né? E outras diversas exemplos de cadeias produtivas que uma família pertencente à agricultura familiar desenvolve, né? E o interessante de tudo isso, Arlete, é que dentro desse contexto da agricultura familiar existe um respeito muito grande pelos ecossistemas, né? A preservação ambiental é um outro ponto muito marcante e gratificante também, porque a maioria dessas cadeias, elas interagem entre si, elas contribuem com insumos, de formas com que uma vai ajudando a outra, né? E, no final das contas, o importante e mais gratificante de tudo isso é que a família que desenvolve a agricultura familiar, especialmente no nosso semiárido, que essas diferentes cadeias, elas, no final das contas, elas se revertem em renda, né? Elas trazem a sua contribuição na economia local e muitas vezes em diferentes épocas do ano, né? Ou seja, uma vai contemplando a outra, uma vai complementando a outra, ao ponto de que o agricultor familiar, ele às vezes dispõe de mais um tipo de atividade, o que vai fazendo com que durante o ano, se ele não conseguir ter uma produção contínua de uma determinada certo tipo de produção, ele vai complementando com outras no decorrer do ano, né? E assim vai fazendo um dos grandes diferencial de que é a nossa região semiárida, né? Exclusiva e única no nosso país. É isso mesmo, José Erenildon. E agora, o pessoal aí que está acompanhando neste instantinho, nós vamos conferir um vídeo sobre uma novidade muito especial para você, telespectador. Vamos conferir juntos? Ei, quer ganhar um smartphone novinho? É só você baixar a nossa mídia social na estante no seu celular. Então basta você fazer o informe de uma boa prática com a hashtag A Vida Acontece na Estante. E prontinho, você já está concorrendo ao smartphone. Agora é só chamar seus amigos para curtir e comentar. Leia o edital para saber mais informações. Olha aí a novidade, concurso hashtag A Vida Acontece na Estante. Você ficou curioso? Então veja as regras e saiba mais no edital nestante.org. Vai aí, se lança aí nas redes sociais, ganhe esse lindo smartphone e vem aqui também com a gente, né, juntos compartilhar soluções. Gostou, dona Francisca, da novidade aí? É bem fácil. Vai lá no nestante.org, já avisa aí para o pessoal da família, para o pessoal da comunidade, junta lá essa mulherada lá dos quintais produtivos e vamos aí bombardear as redes sociais de boas práticas, né?
para a gente estar aí concorrendo a esse lindo celular. Tá bom? Rapaz, aí é um celular, viu? É diferente do meu aqui, que nem o aplicativo não consegui baixar no meu, porque você sabe como é que ele tá. Dona Francisca, as Sim. mulheres, na sua opinião, ainda sofrem preconceitos na agricultura? Sim, eu acho que sim. É pouco, como eu falei naquelas palavras anteriores, que ainda pode ser que seja mais pouco agora, mas ainda existe sim, a gente sofre sim, ainda preconceito, pode ter certeza. José Só Arenildo, que a gente não pode baixar a cabeça, não. com Tem que certeza seguir não, para Dona frente. Francisca. E acredito que o José Arenildo também compartilha aí desse mesmo pensamento nosso, que mulher não pode baixar a Com cabeça, não. certeza, com Só que aí certeza. eu não vou deixar de falar sobre isso, não. Vou deixar com a gente mesmo, porque eu quero saber outra coisa do José Arenildo, né? Nós já sabemos, né, que a agricultura familiar já é reconhecida como profissão no Brasil. Você acha que existem incentivos governamentais suficientes para o progresso desta atividade? Arlete, infelizmente não. A gente tem visto no decorrer desses anos avanços nesses incentivos governamentais, se comparado aí a anos anteriores, né, tem tido uma evolução, mas ainda são insuficientes, né? Muitas famílias do nosso semiárido ainda sofrem com a ausência de recursos básicos que são essenciais para essa evolução, para a evolução cada vez mais dessa atividade que é tão importante, né? Como o acesso à água, o acesso à energia elétrica. Infelizmente, ainda em pleno século XXI, ainda temos realidade de comunidades sem energia elétrica em alguns municípios, né? Isso são alguns exemplos de ausências que são fundamentais e essenciais para o progresso no campo, né? E que estão ligados a incentivos governamentais, né? Assim também como desafios na parte da comercialização, né? É sempre um gargalo, que às vezes a produção, às vezes elas não são em grande quantidade, às vezes os poucos que produzem ainda têm a dificuldade na comercialização em alguns momentos, né? Então, são incentivos governamentais que precisam evoluir para que a agricultura familiar esteja também evoluindo juntamente com o tempo, né? E aí, José Erenildo, baseado nas suas palavras, eu gostaria de chamar aqui umas fotos, né, que é lá da região onde a dona Francisca trabalha, onde a gente vai estar aqui olhando, né, para a produção que é feita lá nos quintais produtivos, para a gente deixar assim na mente as palavras que o José Erenildo acabou de falar, né, que é a falta de incentivo por parte do governo, e como que hoje as associações, unindo as forças, dando as mãos, estão conseguindo produzir. Então, vamos ver essas fotos? Vamos conferir? Que coisa linda. Dona Francisca, a senhora consegue falar um pouquinho para a gente, enquanto as fotos vão passando, né, das produções que acontecem aí? Tudo isso, gente, Sim, dentro da realidade do que o José Erenildo acabou de falar, sem é incentivo, verdade, apenas a gente abraçando os ideais, né, dona Francisca, com certeza. de forma coletiva. E esse verde aí tudo, fala pra gente, é o que, dona Francisca? Esse verde aí é agora, viu? Só não é em tempo real porque foi gravado essa semana. Mas tudo isso aí são fotos da agora, são novas. Isso aí a nossa plantação de couve. Esses couve aí, ó, maravilhosos que a gente planta, ele já tem quase um ano. Isso aí é o alface, o tomate. Esse verde aí é um tomate que a gente plantou agora com o pessoal do Sebrae, estão dando assistência técnica, levaram uma semente para a gente, como eu falei, que a gente tem
já uns parceiros que estão trabalhando com a gente, dando assistência técnica, viu, José Irenildo? Quando isso acontece, aumenta a produção da gente e que a gente consegue evoluir bastante, porque mesmo com a experiência do saber, mas nós precisamos, é como eu falo, nós temos a formação da Escola da Vida, vocês têm as formações das academias, das faculdades, das universidades, e aí, formando esses saberes, esses conhecimentos, a gente, olha como é que está aí, né? Isso aí é a nossa horta, essa outra parte aí, essa última foto aí, é do nosso projeto da nossa casa de sementes crioula. Isso aí é eu entregando umas mudas de caju, que também ajudou bastante. Nós estamos lá, a nossa terra, a nossa comunidade é uma comunidade de chapada, é uma terra de planície, ela é muito produtiva de caju, feijão e mandioca. O caju tinha entrado em extinção. Hoje nós estamos também tendo a revitalização, porque a gente conseguiu uns investimentos junto ao pessoal do Banco do Nordeste, né, projeto dessas políticas públicas. Isso aí também tem avançado bastante para o pessoal que planta caju. A gente já vai começar a produzir esse ano, nós já temos uma área bastante grande de caju, o pessoal lá da minha comunidade, eu também sou uma das que estou plantando, revitalizando o plantio do caju, e aí é a nossa horta, essa parte dessa foto aí é a nossa horta que, como eu estou falando, é a nossa horta comunitária, e hoje em um pequeno espaço está desse jeito, aí é tomate, é o alface, agora no momento, a cebolinha, o cheiro verde e o pimentão. Dona Francisca, eu quero fazer uma pergunta para o José Irenildo, olhando aí para essas imagens que foi tirada aí na sua região, né, na sua produção, que é justamente, José Irenildo, baseado no que você tinha falado anteriormente, né, que é na falta de incentivo por parte do governo, onde a gente vê que um quintal produtivo é a solução para o maior problema do Brasil, que Com certeza. Que é a fome. Então, na sua opinião, José Irenildo, como fortalecer a agricultura familiar para que cada vez mais nós possamos ver quintais produtivos como o que a dona Francisca acabou de nos apresentar? É muito, muito legal, né? Muito, muito bonito e muito inspirador iniciativas como essa na comunidade da Dona Francisca, né? E a gente vê exatamente ações como essas implantadas nessa comunidade, que são ações de fortalecimento da agricultura familiar, né? Desde a busca incessante por novos conhecimentos, né? Através de parcerias, como a Dona Francisca citou, são essenciais, né? Hoje nós contamos com vários parceiros também na nossa região que nos ajudam, né, e colaboram com essa caminhada na agricultura familiar, né? Então, as parcerias aliada com o desejo incessante, a busca por evolução em termos de conhecimento é fundamental e extremamente necessária para que as comunidades possam evoluir, né? Não basta haver incentivos, é preciso que nós, enquanto integrantes da agricultura familiar, também vista a camisa, né? Também a gente possa estar disposto a arregaçar as mangas para também produzir, né? Os incentivos governamentais, né, são muito importantes, a evolução deles também, para daí ajudar a manutenção das famílias na zona rural, né, para assim evitar o êxodo rural, a consequente saída das famílias do campo e para evitar de que elas irem morar na cidade, né? O êxodo rural ele tem uma série de consequências negativas, né, para nossa região, né? Então, usufruir do potencial do meio ambiente, né, daquele meio onde está
situada a cada realidade é muito importante, né? O nosso semiárido, ele é muito diversificado nesse sentido, né? Daí se tem várias atividades produtivas no nosso meio. Então, cada um com seus desafios e suas potencialidades, é interessante que se usufrua, que se busque usufruir o máximo possível do potencial que o meio ambiente nos oferece, né? Projetos de convivência com o meio ambiente também são ações muito importantes para a agricultura familiar, a convivência de forma saudável com o meio ambiente, o respeito, para que se possa ter a natureza sempre ao nosso favor de forma equilibrada, é algo muito importante nos dias de hoje, né, onde a ecologia e clama tanto por a proteção ambiental, né. Assim como conquistas de algumas certificações ajudam muito as comunidades da agricultura familiar evoluírem, né, como certificações orgânicas que vão agregar valores aos produtos e, consequentemente, dar uma visibilidade lá no mercado lá fora, né. Outro exemplo disso é a certificação do comércio justo, né, que ajuda a ter melhores condições de preço justo e equilibrado aos produtos, né, que tudo isso reveste em ações produtivas e benefícios para as pequenas comunidades, né, já que é uma particularidade grande da agricultura familiar, um dos seus grandes diferenciais é ser formada por pequenas propriedades, onde as famílias é quem gerenciam a própria propriedade, né, e quem fazem todo o trabalho no entorno da sua propriedade, né. E o fortalecimento da comercialização através de políticas públicas é algo muito, muito importante e que a gente precisa evoluir nesse sentido, né. Como a dona Francisca ressaltou na sua fala, né, existe várias políticas públicas, né, do governo em que já existe uma evolução das comunidades no sentido de começar a engajar, a participar dessas políticas, né? E é importante que a gente evolua cada vez mais, né? Onde a gente possa estar aproveitando essas oportunidades. Quem já está participando das políticas públicas evoluir, e quem ainda não está participando, que se organize, que futuramente possa estar participando dessas opções de comercialização, né? O fortalecimento da comercialização é algo muito importante para que se possa dar vazão à produção local, né, dos nossos produtores. Pois é. E nesse exato momento nós vamos conferir uma mensagem trazida pelo Alfonso Galvão, ele que é membro da coordenação estadual do MPA. Segundo dados, inclusive dados oficiais, no Brasil existem mais de 5 milhões de estabelecimentos da agricultura familiar, que são pequenas propriedades, assentamentos, e aqui no estado do Piauí são 250 mil estabelecimentos, onde, a nível de Brasil, algumas estimativas chegam à conclusão de que há cerca de 28 milhões de pessoas vivendo no campo, né, dessa atividade agrícola, e no Piauí, mais de 1/3 da população, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas no estado do Piauí vivem no campo, são agricultores familiares que estão lá produzindo alimentos. Eu destacaria aqui 3 aspectos importantes da agricultura familiar. Um que eu considero do ponto de vista social, que é produzir alimento. E dados, inclusive do IBGE, mostram que 75% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, são dados reconhecidos pela FAO, inclusive, é oriundo da agricultura familiar. Do ponto de vista ambiental, a agricultura familiar também cumpre um papel importante, embora não podemos ignorar que também causa impactos ambientais, mas são em proporções muito inferiores aos impactos causados pela agricultura de grande porte, seja na criação de gado, né, seja na produção de grãos, que utiliza inclusive uma larga escala de agrotóxicos. Do ponto de vista
econômica, a agricultura familiar também ela tem uma importância muito grande, ou seja, segundo dados, é responsável por cerca de 33% do PIB, né? 74% da mão de obra empregada no campo também é na agricultura familiar e é a base também da economia de 90% dos municípios com até 20 mil habitantes, que, como sabemos, a maioria dos municípios do Brasil e principalmente do estado do Piauí são pequenos municípios aí que não chegam, que estão nessa faixa aí de, no máximo, até 20 mil habitantes. Quantos dados importantes, né? Para a nossa agricultura, né? Para as pessoas que trabalham com... Porque a agricultura familiar ela é importante não apenas para o campo, mas principalmente para a cidade, onde esses alimentos de qualidade chegam, escolas e por aí vai, né? Olha, pessoal, esse programa ele está maravilhoso. A vontade aqui da gente continuar descobrindo essas técnicas, encontrando essas parcerias é muito grande. Mas chegamos ao fim do nosso programa e nós queremos muito, dona Francisca, que a senhora faça suas considerações finais, que a senhora deixe o seu recado aqui para o nosso telespectador, para o nosso internauta aqui do programa Nestantinho, que hoje teve a oportunidade de conhecer essa mulher guerreira, né? Porque realmente é guerreira, mas não é aquela que faz briga, não, né, dona Não. Aquela que traz Não. Então, deixa um recadinho aí para esse pessoal. Pois é, o recado final que eu deixo é que é um convite para que todos que tenha e queira participar do nosso projeto e conhecer, tá certo? Não precisam vocês irem para trabalhar junto com a gente, não, é conhecer nossa comunidade, conhecer nosso trabalho e usufruir um pouco lá porque sempre que chega a gente oferece algum lanchezinho que é feito lá do que a gente produz lá na nossa comunidade, saborear alguma coisinha por lá e ter a vontade de voltar novamente. Já recebi muitas e muitas pessoas, intercâmbio, que isso ajuda muito, entendeu? Eu estou com brincadeira, mas é verdade. Esses intercâmbios que a gente recebe, nós já recebemos gente daqui do estado do Piauí, a gente já recebeu até de fora do estado, que foi da Bahia. A gente recebeu esse ano um grupo de 12 jovens da América Central, saíram, foi um momento emocionante, eles choraram, todos os jovens, a comunidade inteira, foi assim, eu acho que foi o mais marcante do nosso trabalho, foi isso daí, esses jovens agricultores. Eu queria que vocês estivessem presentes para vocês verem como foi emocionante aquele momento. Foi proporcionada essa viagem pelo pessoal do Vivo Semiárido, que eles procuravam alguém para que eles fossem lá na comunidade para ver algumas tecnologias, algum trabalho de grupo, do jeito que a gente trabalha lá, e eu acredito que eles sempre falavam lá na hora das falas deles, que foi 2 tradutores, e esses tradutores não paravam, não davam conta de tanta pergunta, e eu acredito que eles gostaram muito, como qualquer um dos que está assistindo, dos que estão ouvindo, que queiram participar, que queiram visitar a nossa comunidade, nós estamos de portas e braços abertos para receber todos, porque é muito bonito o trabalho nosso, e também eu quero conhecer o trabalho de outras comunidades, eu sei que existem pessoas iguais a nós, grupos iguais a nós, o José Iranildo também, eu quero convidar ele, quero também conhecer o trabalho dele junto com o meu povo, é só nos convidar que a gente marca, e é isso. Foi um prazer muito grande em eu estar participando desse programa, e eu espero voltar mais vezes, se Deus quiser. E aí eu disse que ela deixou a gente com vontade de conhecer a comunidade, ela ainda faz um convite dizendo pra que se você, chegar... para você também, Arlete. Tem uma mesa farta para a gente degustar. Eita, dona Francisca, eu não vou avisar não, viu? Mas uma hora eu chego. Erenildo, por favor, faça suas Deus vai preparar esse momento. Lá deve ter só coisa boa, né, Arlete? É só coisa de qualidade da agricultura familiar na terra da Dona Francisca. Com certeza. Bom,
queria agradecer pela oportunidade da gente estar trocando esse momento de troca de experiência, enfim, de debater esses assuntos relevantes, são sempre bem-vindos, né? E aqui eu só queria deixar uma mensagem, uma reflexão para aqueles que ainda têm dúvidas sobre a agricultura familiar, né? A importância que ela tem para especialmente para o nosso semiárido, mas também para o nosso país, né? Se aprofundam mais sobre o assunto, né? Aqueles que não conhecem essa atividade que é tão importante para nosso país, conheça a interação entre o campo e a cidade, né? Os seus desafios e também os benefícios que essa atividade traz, né? Que são inúmeros, que diante dessa troca de interação que o campo e a cidade nos propõem. E, acima de tudo, com a permissão de Deus, acreditar no nosso potencial, né? A força que a gente tem, e muito mais ainda se a gente evoluir, se a gente buscar novas alternativas e vencendo os desafios a cada dia, a gente ter uma agricultura familiar cada vez mais referência, cada vez mais contribuindo com a nossa economia local, né? Aqui no nosso município, esse ano passado, a gente tem um exemplo, Arlete, de um produtor nosso que é apicultor, mas que também desenvolve trabalhos relacionados à produção de hortaliças e algumas frutas, né? De um produtor da agricultura familiar que ele também produz maracujá, e houve um certo devido às vezes essa prática, esses exemplos, eles seriam ainda poucos no município, até uma certa dificuldade, às vezes, das pessoas inicialmente acreditarem o que é possível se realizar no nosso município, né? Um exemplo disso é um produtor que investiu na produção de maracujá aqui também, e começou a teve um bom resultado, né? Não exatamente como ele esperava, né? Mas por ser o primeiro ano, já algo muito relevante, né? Onde ele tentou fazer uma venda para um verdurão local, e o cara impôs uma certa resistência pelo produto ser local, produzido no município. E aí, ele só conseguiu captar com mais segurança a realidade local quando ele viu o mesmo produto produzido no município sendo vendido lá em outro município, que ele tomou informação, procurou informação onde era vendido aquela determinada fruta, tomando conhecimento que era produzido no próprio município dele. Depois ele foi atrás do produtor e passou a ter mais credibilidade no produto produzido no nosso município. Importante, né, José Erenildo, é fazer realmente compartilhar a solução para que realmente essa economia dentro da agricultura familiar, cada vez mais ela cresça. E, pessoal, nossa, que bate-papo, viu, gente? Foi maravilhoso, meu Deus do céu. Eu consegui sentir o cheirinho da horta, dona Francisca, quando a senhora mostrou aí, quando a produção trouxe as fotos. Aí o Erenildo, parece que uma palavra, né, completava o que o outro ia falar. Realidades diferentes, né? Aliás, realidades parecidas, né, em regiões diferentes. Pois é, pessoal, e o programa de hoje chegou ao fim. E de coração, quero agradecer demais, dona Francisca, José Erenildo, pelo tempo de cada um de vocês de estar aqui conversando com a gente
trazendo tanta tecnologia da agricultura familiar para ser compartilhada. Então, a gente quer agradecer também ao nosso internauta que esteve ligadinho aqui conosco. E se você estiver aí assistindo, ficou curioso ou gostaria de ouvir um pouco mais sobre algum tema que a gente começou a falar aqui e não dá para continuar num só programa, né, dona Francisca, né, José Erenildo? Então, a gente pede aí para você mandar a sua mensagem, deixar o seu comentário, deixa a sua mensagem no Instagram, @tvnestante, que aí a gente vai, podemos trazer de volta aqui dona Francisca, José Erenildo, porque isso aqui, gente, não é tudo, viu? Ficou muito mais aí, é para deixar com água na boca mesmo. E aí o programa de hoje teve a produção da Anísia Carvalho e a apresentação foi feita por mim, Arlete Ribeiro. Tivemos como convidada a dona Francisca Gomes, agricultora, presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais, delegada sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Picos, e esse jovem, o José Erenildo, que é um jovem apicultor, bacharelado em Sistemas de Informação, integrante da Abomel, Associação de Apicultores da Mata da Boa Vista, município de Massapê, Piauí. Eita, José Erenildo, você trabalha, viu, moça? E ainda bacharel, né, em estudantes da tecnologia. Meu Jesus amado. Gente, esse rapaz tem muita coisa ainda para falar. É maravilhoso esse projeto, né, das abelhas aí na região de Massapê. A exportação é grande, né, José Erenildo? A gente está terminando, mas ficou a curiosidade. A produção é grande, né? Sim, Arlete, graças a Deus a apicultura é uma atividade que sempre, nos últimos anos, tem tido uma evolução muito importante, né? Então, a gente tem, graças a Deus, a gente tem tido aí bons resultados, né? A gente tem uma evolução a cada ano, e a Sunel é um produto bem destaque aí no cenário internacional, né? Eu falo no cenário internacional devido a maior parte ser exportação, como você colocou, né? Maravilha. Mas também está ganhando destaque, tem lá seu percentual de produção, de comercialização também a nível do nosso país. E aí Mas o trabalho, pode falar, o trabalho amargo é amargo, mas o fruto é doce, viu? O fruto é doce. Exatamente. O mel é doce, os nossos frutos são doces, viu? Trabalho amargo, mas o fruto é doce. Tá certo. E aí fica o convite, né, para os nossos internautas, principalmente da região de Massapê e da região de Picos, para estar chegando até a associação e estar conhecendo um pouco mais de perto e aproveitando aí para degustar esse doce sabor de mel, tanto da apicultura quanto dos produtos da agricultura familiar que são produzidos nos quintais produtivos, da dona Francisca. Pode completar, José Erenildo, sua fala. E o legal de tudo isso é que são atividades que uma vai contemplando a outra, né? A abelha tem sua importância na polinização, que interfere positivamente na produção de frutos, né? E assim vai a toda a relação das cadeias produtivas que a nossa mãe natureza oferece ao ser humano. Tá certo. É verdade. Eita, gente, olha, vou me despedir e já vou dizendo assim, eu já estou com saudade de vocês, viu? E eu também estou com saudade de vocês. Porque foi, assim, realmente produtivo, né? Pronto, é a palavra que a gente encerra esse programa de hoje falando sobre a agricultura familiar, que é a produtividade que foi das ideias que a gente compartilhou aqui neste programa. Mais uma vez, agradecemos pela disponibilidade de estarem conosco nessa noite. O programa Nestantim é sobre a coordenação e técnica de Josimar Santana. Até o próximo Nestantim, na próxima terça-feira, às 19 horas. Então, a gente se vê aqui, tá bom? TV Nestante. Grande beijo. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite a todos vocês.